Se você quer aprender a fazer o processamento GNSS com software livre, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o processamento relativo estático utilizando o RT Calibre. Então vem comigo, vamos conferir. Se você não me conhece, eu sou Leandro França, engenheiro cartógrafo, e agora eu vou mostrar para vocês como usar o RT Calibre para processar dados que estão no Hynex e uma base da RBMC, ou seja, a gente vai estar utilizando duas estações para fazer o processamento chamado de relativo estático. Então, vamos nessa! Aqui nesta pasta nós temos os dados, já estão aqui o Hynex, nós temos o Hynex aqui das observações do meu vértice, né, da minha base. Aqui nós temos os dados de navegação, ou seja, os parâmetros para determinar as posições dos satélites, tá? Esses dois aqui são gerados do arquivo bruto da RTCM, né? A gente tem um arquivo bruto do Polaris, a gente já converteu aqui para Hynex, tá? E aqui é a estação da RBMC, né, que eu vou estar utilizando, a estação RBMC mais próxima, e aqui também já foi transformado, né, do arquivo Ratanaka, que é o arquivo bruto que você baixa do IBGE, e já foi transformado também para Hynex, tá? Então a gente pode abrir com o editor de texto, né, e verificar as informações do Hynex. Neste caso aqui eu transformei para a versão 3.04, então os dois Hynex estão nessa versão, e aqui nós temos todas as informações de pseudodistância, fase, né? Então todas as informações para cada uma das observações, né? Tanto na estação da RBMC quanto na estação do que eu fiz o levantamento de GNSS, tá bom? Então vamos nessa. Vou pegar agora e vou processar esses dados para fazer o relativo estático, ou seja, verificando a posição da minha estação que eu medi em relação à estação da RBMC, que a gente já tem as coordenadas conhecidas e precisas, beleza? Voltando aqui na pasta do RT Calibre, então a gente vai utilizar o aplicativo RTK Post, né, de pós-processamento. Então você vai procurar aqui por RTK Post, que é esse aqui, vou dar 2 cliques e aí vai abrir essa janelinha, tá? O que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou apontar para o Hynex da minha estação, que eu medi, então vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou apontar para a minha estação, que é justamente essa base, então vou dar 2 cliques nela e depois eu vou apontar aqui para a estação, né, da RBMC. Ela não está habilitada, por quê? Porque primeiro eu tenho que fazer algumas configurações. Então vamos aqui em opções e agora eu vou aqui nas configurações, onde tem aqui posicionamento simples. Nesse caso aqui, utilizando apenas uma estação, eu vou escolher a opção estático, tá? Então estático ele usa 2 estações e aí eu consigo habilitar a opção de colocar a estação da RBMC, tá? Aí você escolhe os tipos aqui de frequências. No caso aqui, o meu receptor tem apenas 2 frequências, L1 e L2, então vou deixar dessa forma, tá? Aqui nós temos algumas configurações de correção, tá? Então essas correções, por eu utilizar 2 estações, elas não vão fazer efeito. Por quê? Porque a gente usa a dupla diferença. Então esses erros aqui, esses efeitos aqui, eles são subtraídos, então deixam de existir. Então posso deixar como off mesmo, não tem problema, tá? E aqui na parte das efemérides, né, você tem a opção de usar as efemérides transmitidas, que é aquele arquivo NAV que eu mostrei para vocês, ou então utilizar as efemérides precisas. Aí você vai ter que baixar essas efemérides, né, no formato IGS, né, onde você tem as correções da posição do satélite e do seu relógio, tá? Neste caso eu vou deixar como transmitidas mesmo. E pronto, fiz aqui as configurações, tá? As configurações iniciais, e depois eu já vou direto aqui para posições, tá? Na posição eu tenho que dar a coordenada exata da base, né, que eu vou estar utilizando, ou seja, da RBMC, tá? Então onde é que eu consigo essas informações? Lá no descritivo, né? No descritivo aqui da estação, você também consegue baixar aí no próprio site da IBGE, tá? Eu vou colocar na descrição aí um videozinho ensinando como baixar esse descritivo, mas é bem tranquilo. Depois eu vou aqui nas coordenadas oficiais, então são essas coordenadas que eu vou utilizar. Então vou pegar aqui as coordenadas cartesianas, aqui ou geocêntricas, tá? X, Y, Z. Você pode utilizar também coordenadas geodésicas. Aqui a gente tem diversas opções, né? Nós temos aqui coordenadas geodésicas, ela em graus, ou em grau minuto segundo, ou geocêntrica. Eu sempre prefiro usar a geocêntrica aqui, que é mais fácil para copiar e colar. Então, antes de continuar aqui, eu quero te passar uma dica. Se você está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, então se inscreve agora e ativa o sininho, tá? E se você quer aprender sobre outros softwares livres,
aplicado à topografia, então eu tenho uma área de membros show de bola, então vou deixar aqui na descrição para você, né, se inscrever, é gratuito e você vai aprender muitas coisas legais, além do que tem aqui no canal do YouTube, tá bom? Então é isso, vamos continuar aqui na nossa aula. Vamos aqui, voltando aqui no descritivo, eu vou pegar a coordenada X, então Ctrl C, vou substituir aqui, tá? Então a gente vai tirar esse ponto, não precisa de ponto, e o separador decimal é ponto, então eu tenho que trocar o vírgula por ponto, tá? Vou fazer a mesma coisa para os outros dois. E pronto, tá? Então aqui eu já fechei minhas configurações, basicamente aqui nessas primeiras, né, eu coloco estático, e aqui em posição eu dou a coordenada da estação base. Depois clico aqui em OK. Bem, e agora nós vamos apontar para o arquivo, né, da estação base. Então vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou na estação aqui da RBMC, dou OK, e para finalizar a gente vai inserir os arquivos de navegação, tá? Para que o algoritmo do RT-Calibre ele consiga determinar a posição dos satélites e fazer o posicionamento. Então vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou apontar para o arquivo .nav, tá? Se você tiver outros formatos, por exemplo, as efemérides precisas, você vai e aponta para as efemérides precisas, tá legal? Eu vou usar aqui o de navegação, vou dar um abrir e depois, agora, né, já fiz todas as configurações, clico aqui em executar. Ele vai levar alguns segundinhos para processar. Processou, você consegue visualizar o resultado clicando aqui em View, tá? Em View nós temos aqui para cada época, onde a gente tem as observações lá no HYNEX, a gente tem o resultado do processamento aqui das coordenadas, latitude, longitude e altitude geodésicas, tá? O número de satélites que foi utilizado e as precisões, olha só, as precisões aqui que já são muito boas. Lá no final, se você observar, ela vai melhorando a precisão, então vou descer lá para baixo e a gente consegue aí precisão muito boa mesmo, tá? Então a gente tem esses resultados aqui de precisão, né, no processamento aí relativo estático, tá bom? Precisões em norte, este e altitude. Legal demais, né? Então a gente consegue também gerar o gráfico, tá? Então deixa eu fechar aqui o gráfico dele, aqui no plot. E aí a gente tem aqui, né, a apresentação, né, dos resultados. A gente consegue também visualizar as posições, né, onde a gente tem aqui o número de satélites, várias informações aqui interessantes que vocês podem explorar aí depois, né? Que é o número de satélites, nós temos aqui velocidade, aceleração, como é estático, então não vai fazer muito sentido, mas essa parte aqui de posição você vai ter a variação, né, aqui dos resultados e um gráfico aí legal para você fazer análise, né, do seu processamento. E o arquivo de posicionamento você pode visualizar na pasta, né, na pasta aqui onde está o próprio HYNEX, né? Então, visualizando aqui no HYNEX, nós temos aqui um arquivo POS que você consegue abrir num editor de texto, tá? E você vai visualizar também os mesmos resultados e a partir daqui você vai poder pegar a coordenada do ponto ali com a melhor precisão, que é justamente essa última linha aqui. Se você gostou desse vídeo, então deixa aquele teu like para fortalecer aqui o canal. E se ficar qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Então aguardo você aí no próximo tutorial.